A história do Pelé em Campinas e em todo o interior é a história que todo mundo conhece. Guarani e a Ponte Preta de Campinas, esses eram os times que mais embaçavam com o Santos. Quando o Santos jogava lá no interior contra eles era complicado, porque para você vencê-los na casa deles era muito difícil. Ter o Pelé em Campinas e no Moisés Lucarelli não era só um atrativo ver a ponte. Ele dominou e tá, no que ele bateu, ele gritou gol, eu olhei, ela caiu na forquilha, eu falei, meu Deus do céu. O primeiro jogo do Pelé foi em 57, então ele tinha 17 anos ali, não tinha, né, ainda era um garoto. A gente vivia dois momentos para quem torcia para o time local, né? O momento do espanto, porque o Pelé era um arraso, e também aquela coisa assim, que separava um pouco o aspecto paixão, né, da realidade vivida no futebol do momento. A gente queria ver o Pelé, né? De 57 a 74, ele enfrentou a Ponte 13 vezes e não perdeu nenhuma. E só em 2 jogos ele não fez gols. O restante dos jogos ele deixou a marca dele contra a Ponte, que está aí marcada na história do Rei também. E nesse sentido era um espetáculo maravilhoso. Brinco de Ouro era um dos meus palcos favoritos, né? Sempre me dei bem contra o Guarani, então... Sempre vi o estádio Brinco de Ouro mais tomado e lotado de torcedores, porque aqui havia um alambrado e a gente conseguia subir aqui na parte do gramado, nesse elevado, né? Ficava gente pelas escadas, pelos corredores, as pessoas não conseguiam entrar para ver o jogo. Então era o público, né, que acorria ao estádio Brinco de Ouro para ver Pelé. O ônibus do Palmeiras chegava, o ônibus do Corinthians, os caras iam ali, os torcedores xingavam, brigavam, hostilizavam. Mas quando o Santos chegava, não, era uma idolatria, né? As outras torcidas, todo mundo se calava, ficava quieto para ver o Pelé, para ver ele passar do lado, para tentar passar a mão nele, tocar, pegar na mão, fazer um afago, alguma coisa. Contra-ataque perigoso. Olha o Pelé, já ganhou o Pelé. Pelé, o seu terceiro gol. Pelé, com um tiro fortíssimo de pé direito. 3 para o Santos, 1 para o Guarani. Era esse misto de admiração do ídolo que estava ali, não é? Com o temor de que ele de repente explodisse e desse uma goleada no time, né? Mas eu sentia esse temor admirando, né, o fato de o Pelé estar na cidade, de ser o ídolo mundial, de ser aquele cara que arrasava. O cara foi sempre diferente, né? Ele foi sempre por isso que se tornou um ícone do futebol. Trazia o brilho para o espetáculo, né? O Guarani, em 1964, estava no final do primeiro turno, prestes a ser rebaixado. O Santos, naquele momento, era bicampeão mundial, né? Estava liderando a competição e tinha um ataque que era considerado o melhor de todos os tempos, né? Antigamente, quando jogávamos contra o Santos, as equipes do interior tinham um desfalque terrível, todo mundo corria, medo do Rei. Mas existia um técnico argentino chamado Armando Renganeschi. Ele veio ao gramado e perguntou para o Dorival Geraldo dos Santos, que era o treinador da equipe de aspirantes, né, se ele não tinha alguém lá. E o Dorival indicou uma linha inteira, né? E esse time foi preparado. O Armando Renganeschi, ele era muito inteligente, ele estudava, ele era um técnico estudioso, ele estudava o Santos. Ele percebeu que se ele montasse o ataque dele da linha para frente, pegando nos contragolpes do Santos, ele mataria. E isso começou desde o início do jogo. Foi um feito do Guarani naquela noite, né? Um feito do seu Armando Renganeschi, um feito de 6 garotos de 17 anos que aspiravam a se firmar no futebol, que aquela noite foi marcante para todos eles.
mesmo tempo que você tinha uma ansiedade de jogar contra o Rei, de marcar, você tinha um medo, né? Todo mundo tinha medo, porque você sabia que vinha chumbo grosso pela frente, né? E você imagina um garoto de 17 anos, lá de Cafelândia, do interior de São Paulo, de 15 mil habitantes, estreando no profissional, que já era um sonho, marcando o Rei, né? Você não consegue dormir, era 2 horas da manhã, eu tava com os olhos estatelados, 7 horas da manhã acordado. Os caras, dorme, Estevão. Eu falei, como é que vai dormir? Eu só tenho que agradecer por ter tido a oportunidade, na minha estreia, com 17 anos e meio, marcar o Rei. Isso perpetuou a minha carreira, marcou na minha carreira. E são fatos, estão aqui dentro da minha mente e até o fim da vida eu vou levar comigo. Praticamente 50 dias após a Copa, né, o tricampeonato no México, em 70, 40 mil pessoas estiveram aqui e não foi só para ver a Ponte Preta, claro. A Ponte vinha bem no campeonato, era uma geração só meninos no elenco, um treinador novo também que depois entraria para a história do futebol, que foi o Cilinho. E a Ponte acabou enfrentando o Santos aqui, encarou, teve até chances, mas no final a Ponte perdeu esse jogo. Mas assim, foi um evento social na cidade, muitos torcedores de outras cidades vieram para cá, tinha a locomoção dos trens, então isso facilitou a chegada de vários torcedores. Mas o evento aconteceu na cidade, matérias de jornais, assim, documentaram essa invasão dos torcedores, porque houve realmente, praticamente quase 10 mil pessoas entraram, invadiram as catracas aí para ver o Rei em cima das marquises, penduradas no alambrado, na linha do trem. Aquilo foi um acontecimento social, a vinda do Pelé em 70 aqui, pós-Copa do Mundo. A rivalidade entre os dois clubes é tão presente que até para disputar quem estaria na despedida do Rei, houve esse derby e a Ponte acabou vencendo mais essa. Semanas antes, em setembro de 74, o Pelé vem a Campinas enfrentar o Guarani no Brinco. O Guarani, a partir do 5-1 no Santos em novembro de 1964, entra numa evolução fantástica, mantendo elencos fabulosos para o interior, até chegar no título brasileiro de 1968. Então, 74 ali já era um embrião do elenco, não do time em si, que chegaria ao título de 74. Cláudio Adão. Tem Pelé ao seu lado. Cláudio Adão. Pelé. Penetrando. Pelé. Gol! O jogo estava 0-0. Primeiro tempo, o Edu saiu pela esquerda e cruzou uma bola mais ou menos na entrada da grande área para o Cláudio Adão. O Cláudio Adão devolveu de cabeça para ele. Quando a bola chegou no Pelé, ele pôs no peito, colocou na coxa e eu cheguei. Mas estava muito longe. O nosso goleiro era simplesmente muito bom, que era o Tobias. Ele dominou e no que ele bateu, ele gritou gol. Eu olhei, ela caiu na forquilha. Eu falei, meu Deus do céu. Pelé se despede do futebol. Despede-se do Santos Futebol Clube. Nessa altura ele será pequeno para as homenagens. E a Ponte Preta passa para a história também, não, Patrick? Exatamente, fazendo o jogo da despedida. Era para ter sido 2 jogos antes, contra o Guarani, não foi. A diretoria resolveu colocar o Pelé contra o Corinthians no Pacaembu, que seria um acontecimento. O Santos foi derrotado. Aí, como ainda havia alguns dias para o Pelé ainda de contrato com o Santos, o próximo jogo era uma quarta-feira contra a Ponte Preta na Vila Belmiro e ali entrou para a história participando dessa despedida do Rei. Grande parte dos torcedores, eles vinham para ver o Pelé. Essa que era o segredo, né, desses jogos. Uma das coisas mais lindas, assim, sempre foi ver o Pelé de branco, né? Já é uma coisa linda ver o Pelé de branco. Tem essa relíquia até hoje, já tem 50 anos. No final da partida eu voei no pescoço dele, falei, Rei, me arruma essa camisa. Ele falou, é sua, me deu, tirou, eu falei, dei um abraço nele. Eu só tenho a agradecer porque o que ele fez ao futebol, aos meninos que sonharam, ele começou tudo, né? Nas comunidades no Brasil, foi ele quem começou. E se não fosse por ele, muita coisa não tinha acontecido, né? Muitos dos jogadores que estão aí não teriam a possibilidade, a oportunidade de ter se tornado jogador de futebol. Pelé é uma entidade eterna e vai fazer muita falta.
Obrigado.